bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu queria começar uma espécie de série aqui no canal, mais ou menos, falando sobre alguns discos brasileiros que eu gosto bastante, que eu considero que são relativamente importantes para a história de algum gênero ou da história geral da música brasileira. E para começar, eu desenterrei um roteiro que eu já tinha há um tempinho sobre um disco que eu particularmente adoro, de uma banda que eu gosto bastante. Bem, se eu ler o título, acho que você já sabe o que eu tô falando, né? As Aventuras da Blitz, de 1982. O primeiro disco da Blitz, que é, assim, uma das bandas de New Wave brasileiras, das minhas favoritas. E esse disco aqui é um disco fenomenal, assim, de uma banda incrível. E vale muito a pena falar dele aqui agora, mas acho melhor a gente começar porque tem um pouquinho de história ainda pra falar pela frente. Esse foi o primeiro disco da banda, e para eu falar da história do disco, eu tenho que falar da história da banda. A banda teve uma espécie de embrião entre 1979 e 1980, quando o baterista Lobão participava da banda de apoio da Maria Lima. E aí ia ter um show dela depois da peça do grupo O Asdrubal trouxe o trombone, que Evandro Mesquita fazia um personagem que se chamava Lobão. E no meio da peça ele parava, sentava na beira do palco, e aí com Roberto Barreto no violão eles tocavam algumas músicas como Vítima do Amor ou Cruel Cruesco do México Blues. E o Lobão gostou bastante dessas músicas e nos bastidores, entre a peça do Asdrubal e o show da Marina, ele foi falar com o Evandro e a partir daí eles viraram amigos e ele se juntou ao Roberto e Evandro. E aí meio que começou a banda por aí, eles foram se encontrando de vez em quando na casa do Lobão. E aí uma amiga do Evandro ia abrir um bar, o Bar Caribe, e precisava de uma banda. Ela ligou pro Evandro e falou, pô, eu tenho uma banda. Aí eles chamaram o Arnaldo Brandão no contrabaixo e Guto Barros na guitarra base, com o Ricardo Barreto na guitarra solo, Evandro no violão e vocal, Lobão na bateria, Brandão no contrabaixo e o Guto na guitarra base. E aí o nome, eles não tinham nome ainda, o nome foi sugerido pelo Lobão, que fazia uma referência ao fato de que sempre no caminho dos ensaios, eles paravam, sem algum motivo específico, pela polícia. E também tinha um negócio de que o The Police estava no Brasil na época, aí eles ficaram nessa. Só que a banda, em especial o Evandro, não curtiu muito essa ideia. E aí quando eles foram estrear no Bar do Caribe, eles ainda não tinham nome. E bem, a moça que cuidava da parte disso, do bar, ligou pro Lobão e ele falou, pô, eu tenho um nome, só que eles não acataram muito bem. Aí ela falou, fala aí seu nome porque a gente precisa pelo menos de um nome pra pôr no cartaz. Aí ele falou Blitz e aí ela gritou, Blitz do Caribe, e aí virou. E aí com um pouco de relutância o resto da banda virou o nome oficial. Não tem nenhum nome, vocês não... Eu falei, olha, eu sugeri um nome, já foi rechaçado, então a gente tá sem nome. Então, qual foi o nome que você falou? Eu falei Blitz. Blitz no Caribe, uau, é isso aí, foda-se, desligou, não deu nem tempo. Desconfio que a gente virou Blitz agora. E eles começaram já estourando com um show que até o John Deacon do Queen acabou assistindo. Depois disso, a banda acabou dando uma parada, fizeram um show aqui, um outro ali, mas nessa altura do campeonato eles já eram um trio. E ainda em 81 a banda voltaria com a inclusão de Billy Forgeri nos teclados, que havia tocado com o Lobão na gravação do disco solo dele, o Cena de Cinema, Antônio Pedro no baixo, e inspirados um pouquinho na Gangue 90, o novo sucesso da New Wave paulista, eles assinaram duas back vocals femininas, a Márcia Bucão, namorada do Barreto, que acabou arrastando a sua amiguinha Fernanda Abreu para essa empreitada. E assim nasceu a formação da Blitz que a gente conhece. Desse modo, eles acabaram começando a serem reconhecidos pelo underground por conta dos shows que eles faziam no Circo Voador, que eram vários shows seguidos que eram feitos lá, e shows sempre muito elogiados. E com um repertório grande bastante para gravar um disco, eles foram oferecendo para várias gravadoras a sua demo. Só que quando Máriozinho Rocha, chefe da EMI, viu um show deles, ele saiu correndo para contratar a banda e fazer um teste numa rádio. E aí o material foi dito excepcional. E seguindo para julho de 82, quando o compacto de Você Não Soube Me Amar foi lançado. Um compacto com apenas uma música no lado A e o lado B era apenas o Evandro Mesquita falando nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Curiosamente, o compacto foi logo um sucesso e um mês depois ele já começava na produção do long play da banda. Todas as músicas estavam praticamente prontas, era só gravar. E pensei, porque assim, eles já tinham de tudo, já tinha arranjo, já tava tudo pronto, só era gravar. O primeiro disco era o show da gente, né? Era o show que a gente tava acostumado a fazer. A gente gravou
tipo, quase no one take, assim, né? Sai gravando, pumba, e saiu gravando. E eles pensando que seriam imunes à censura, que na época ainda estava nativa com a censura moral, as duas últimas faixas do lado B, Ela Quer Morar Comigo na Lua e Cruel, Cruel, Frenético Blues, foram censuradas. A primeira a gente não sabe bem o porquê, já que nunca foi explicado, mas a segunda é o fato de que tem um palavrão no meio da música e eles nos abriram muito a mão de tirar o palavrão, como o Evandro conta, que a banda tinha que usar esse linguagem da rua, porque a banda era uma banda assim da rua, das ruas do Rio de Janeiro e tudo, então eles não podiam largar a mão disso. Isso também foi um fato que ajudou a produção do disco, já que eles tinham muita liberdade, ninguém queria mexer com eles, porque ninguém entendia o que eles estavam querendo fazer da gravadora. E outra música que também foi ameaça para censura foi Mais Uma de Amor, também conhecida como Geme Geme, que teria um suposto teor sexual, só que a música acabou sendo liberada e as duas músicas censuradas foram lançadas como compacto em 1983. Só que quando souberam da censura das músicas, 30 mil cópias já haviam sido prensadas e a banda teve que riscar à mão com pregos todas as 30 mil cópias. A arte da capa também já estava pronta, então eles tiveram que fazer um risco vermelho nas faixas censuradas e um aviso do porquê que as faixas estão bem. E o disco ainda saiu com um aviso dizendo que era proibido para menores de 18 anos. A banda ainda manteve cópias de uma versão não censurada, mas eu acho que elas foram só para os membros da banda, já que tem fotos dela na internet, mas eu nunca vi uma sendo vendida em lugar nenhum, nem mesmo na internet. O Lobão acabou gravando o disco como músico convidado e ele não era mais parte da banda, só que isso é uma história para outro dia que eventualmente eu vou contar. É algo que vale a pena citar aqui que ele saiu da banda. O desenho e recorte da capa foi feito por Luiz Stein e Gringo Cardia. Ele foi feito para manter exatamente a aparência dos membros, só que no formato de desenho. A fonte do nome da banda foi inspirada na fonte das revistas do X-Men, com um óbvio nome do disco, As Aventuras da Blitz, sendo uma referência à revista. E inicialmente esse nem era para ser o nome do disco. Foi o Gringo e o Luiz que deram esse nome pra mim, ia ser só Blitz, assim. Aí quando eu vi, pô, As Aventuras é outra coisa. Mas aí tinha a ver também com a coisa da revistinha, quadrinhos, das músicas. A intenção do disco é capturar como seria um show da banda, só que em estúdio. Isso é bem demonstrado com a faixa que abre o disco, a Blitz Cabeluda, que apesar de ser só uma abertura e não uma música dita, é perfeita para abrir o disco e traz uma levada de bateria do Lobão, assim, digna. E, bem, diz para curtirmos o som, vermos o filme e lermos o livro. E, eventualmente, a Blitz acabou tendo os três. Fazendo uma transição digna de Pink Floyd, entramos em Bye Bye Love, com swings de guitarra elevados onde baixo e bateria se conectam perfeitamente, seguindo magistralmente com De Manhã, também conhecida como Aventuras Submarinas. É uma canção praticamente cenográfica, demonstrando que a Blitz era mais que o som e tinha todo o lado teatral. E aí depois a gente ainda passa para a clássica e uma das minhas favoritas do álbum, Vítima do Amor, a música que começou tudo. Uma canção extremamente trágica, com uma batida upbeat e uma letra sobre términos de relacionamento geral, que representa de modo único e bem diferente o que costumavam fazer músicas com esse tema. Também traz um arranjo fenomenal e segue o Romance da Universitária Otária, que também é uma das minhas favoritas do disco, e traz uma abordagem super teatral com a história de um casal que se conheceu na faculdade e estão juntos até hoje, mas não casaram para não complicar. As rimas e melodias dessa música, além do balanço das vozes entre o Evandro e as garotas e o piano que dita a música, deixa tudo ainda mais fenomenal. E a próxima música é um dos maiores hits do álbum, O Beijo da Mulher-Aranha, que finaliza o trio das minhas favoritas do disco. Não, a música não inspirou o filme de 1986, mesmo tendo o mesmo nome, infelizmente não inspirou. Mas traz uma ótima performance de todos, em especial de Evandro e Biri com seus solos maravilhosos. E continuando, temos Totalmente em Prantos, uma música que já é um pouquinho lado B do disco, o que é curioso. É a única música desse disco que não fez muito sucesso. Traz as influências do blues e jazz, só que um pouco mais animado, uma letra que começa triste e evolui um pouco para ficar mais alegre. E aí a gente vira o disco e nos deparamos com Eu Sou Onda Mil, uma letra um pouco nonsense, bem inspirada na Gangue 90, com um ritmo super new wave. É uma ótima abertura para esse lado do disco, um refrão chiclete, só que muito bom. E solos de guitarras do Homem Baile Ricardo Barreto, que é maravilhoso. E depois disso, mais um sucesso do disco, Mais Uma de Amor, Geme Geme, como falei anteriormente, que foi quase vetada por supostamente ter um teor sexual. Traz uma batida pop toda levada magistralmente pelo Lobão, que, bem, é sério. É assim, a bateria dessa música ficou de louco. Inclusive, quando ele saiu da banda, o teste para baterista era você dominar e tocar que nem ele tocou essa música. Além de um baixo pulsante durante o refrão e tudo mais.
Temos depois Volta ao Mundo, com retorno à fórmula teatral e cinematográfica das letras. A música traz um ótimo elevador de baixo que simula justamente uma viagem pelo mundo todo, fazendo uma referência direta a Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. É uma faixa bem pop e bem interessante. E finalmente o hit, o elefante da sala. A música que com certeza você já escutou e possivelmente sabe de qual todas as frases. Você Não Soube Me Amar é um pop teatral composto em praticamente uma sentada que basicamente é só versos e mais versos, simulando uma conversa entre Evandro e as garotas que fazem o papel de um casal que se conheceram e eventualmente se separaram. Simplesmente uma das músicas de maior sucesso do Brasil. E com certeza está no top 5 de maiores sucessos dos anos 80, uma música que ganha em tudo. Não é a maior do disco, mas é o maior sucesso dele. Tem melodia, arranjo, letra e performance incrível, que fecha o disco com chave de ouro. Afinal, Ela Quer Morar Comigo na Lua e Cruel, Esquizofrenético Blues fechariam o disco, só que foram vetadas. Por bem ou por mal, já que o disco foi fechado originalmente com chave de ouro e não considera essas faixas do disco como faixas mesmo do disco. Porém, as edições que eles apresentam estão mais pra faixa bônus do que pra finalização, já que eu sinto que quebra toda a vibe do disco fechar com elas. Mas mesmo elas sendo músicas boas, eu não acho que elas devem ser assim incluídas como no final. Acho que se tivesse colocado elas no meio, deveria ser melhor. Só que eu entendo eles terem colocado no final, já que elas seriam as duas que não foram mandadas pra censura depois. Então, se desse errado como deu, eles teriam que riscar. Mas, assim, não funcionaria muito se ela estivesse fechando o disco. O disco é um ótimo disco e traz algo completamente revolucionário pra época. Algo inesperado que, além de ser ótimo, trazia o som dos surfs e das praias cariocas para o resto do Brasil. Além de ser uma porta de entrada pro rock e new wave brasileiro no mainstream. Enquanto a rapaziada estava mais acostumada com a bossa nova, Caetano, Chico, a Blitz vinha com tudo, trazendo um som que misturava de tudo e todas as influências, sendo não só um disco fantástico, como um disco importantíssimo para a música brasileira. Esse disco foi o disco que praticamente entrou na mídia a primeira vez, uma coisa mais rock, né, que deu uma cara diferente, que foi o disco da Blitz. O disco foi um sucesso de cara, vendendo 100 mil cópias direto, e também foi algo completamente diferente do que estava sendo lançado na cena brasileira da época. Algo que foi meio revolucionário para o cenário musical e a rádio amava. Então foi um sucesso praticamente imediato e ficou conhecido como Meteoro Blitz. E foi tanto sucesso que até álbum de figurinha teve. Além de abrir portas para o novo rock brasileiro conquistar as gravadoras. É claro, letras bem-humoradas, uma espécie de teatro. E até hoje a banda tem uma relevância pelas músicas feitas nesse e no seu segundo disco, Radioatividade. Esse foi o vídeo de hoje, comentando aí um pouquinho sobre esse disco da Blitz, que é um disco que eu gosto bastante. E eu espero que vocês tenham gostado. Se eu acabei errando em alguma coisa aqui, principalmente na minha performance nesse vídeo, eu peço desculpas, mas é isso. Eu amo a Blitz e, bem, até a próxima. Eu acho que eu só vou lançar esse vídeo quando eu gravar o resto dos vídeos dessa série. Então agora hoje é junho de 2023 e eu acho que eu vou lançar esse vídeo mais pra frente. Só que é isso. Até a próxima. Ó, tá tudo empenado. Não, você vira... Olha, eu vou apertar aqui VT1 e você vai e solta. A luz tá uma porcaria. É o conjunto do ano, o grupo que está fazendo a cabeça da garotada. Blitz, mais uma de amor, ou Geme Geme. Você tem um áudio. Olha aí, esse efeito deu um choque térmico no absurdo.